Sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde. Hoje tem muito assunto, daqui a pouco tem Doutor Tontura. Fica ligado, mas antes, vamos começar com aquela notícia que tá me falando, que eu fiquei de queixo caído naquele vídeo. Imagem impressionante. Um homem, um senhor, estava andando na rua acompanhado de uma mulher, e aqui no centro de São Paulo, onde a situação está muito crítica, Nossa Senhora. o que acontece com ele é revoltante e humilhante. Olha lá, ele é jogado no chão. Ele é cercado por 5 pessoas, Cercado por 5 pessoas, retiram tudo dele, a roupa, ele fica de cueca no meio da rua. Deixam ele de cueca, perto da Cracolândia, né? Perto da Cracolândia, a rua ali paralela, e a gente já mostrou aqui que o centro de São Paulo realmente está muito perigoso. Olha, o Datena mostra praticamente todo dia. E todo dia a gente escuta ele falando e como tem que fazer e a medida que eles vão ter com os dependentes químicos. Que medida a gente vai ter? Sim. Né? Uma medida que você vai prender? Não pode. Uma medida de tentar levá-los da oportunidade para se recuperarem? Existe, mas muitos não querem. Não querem. Aí a gente tem a matéria com o Marco Figueiredo, que explica um pouco desse assunto, atualizando né? um pouquinho lá a Vamos situação. ver? Centro conhecido pelo legado histórico da maior cidade do país também carrega a marca da violência. São roubos diários. Os criminosos geralmente agem em bando, terror, né? deixam as vítimas sem reação. Aqui é de dia, à tarde e à noite também. Aqui os ataques aqui é constante. Com a dispersão da Cracolândia, os roubos no centro de São Paulo também acabaram se espalhando. Conversando com as pessoas que moram ou trabalham nessa área, o sentimento é o mesmo: medo em circular. Foi aqui na rua 7 de Abril que a gangue do Mata-Leão fez mais uma vítima. Um homem de boné e camisa preta é atacado. Ele tenta resistir para não entregar a mochila, mas acaba perdendo. Ainda assim, o bando continua cercando a vítima. Os criminosos parecem querer mais. E um deles dá um mata-leão. O morador só consegue escapar depois de entrar no prédio. O vizinho deste outro morador, de 62 anos, também foi atacado pela gangue que age na região ali perto, na rua Conselheiro Crispiniano, praticamente ao lado da Prefeitura de São Paulo. Quase mataram ele, um senhor idoso já de idade, que deixaram ele bem em estado grave e ficou. Quatro indivíduos, derrubaram ele no chão. Estado quase de coma, né? Até câmeras de segurança são roubadas na área. Olha. Neste flagrante, o criminoso usa uma barra de ferro para quebrar a estrutura de proteção do aparelho. E consegue, seja para roubar o comércio ou quem passa pelo local, segundo os moradores. A ação é sempre planejada. Eles andam com 3, 4 camisas. O cara de camisa vermelha, quando você chega lá, não tá mais. Ele troca a camisa e sai andando, entendeu? Na rua Guaianazes, a vítima é um idoso atraído por uma mulher, usada como isca da gangue. Olha. Ele foi atacado com um mata-leão e derrubado no chão. Imobilizado, o idoso perdeu tudo: a calça. bolsa, tênis e até a roupa do corpo. Eles vêm em 2, 3, 4 e faz aquela rodinha, a pessoa fica sem saída. Mesmo que às vezes a pessoa não tem nada assim, quer te prejudicar nem nada, mas ela vem às vezes do nada assim para te pegar de uma tal forma que você fica sem reação. Ah, gente, coisa mais triste. Triste demais. Isso é desumano. Ser roubado já é o ó. Agora, você ser humilhado desse jeito, esse senhor, primeiro, coloca uma moça de isca, E aí ela foi lá tentando puxar encantar papo, o abraçou. senhor, mas roubaram a calça, a roupa inteira, ele ficou só de cueca, perto da Cracolândia. Antes de mais nada, é uma humilhação, gente, é humilhação. gigante. Eu E vou agora te as pessoas falar. relataram ali o passo a passo. A gente sabe como eles estão agindo. É uma situação preocupante, o lugar é preocupante, mas tem que resolver. Tem muito policiamento agora no centro da cidade, mas aumentado. a quantidade de bandido é sempre muito maior do que a quantidade que se tem de policial. Não que esse é um problema da própria polícia, é um problema porque precisa de um efetivo infinitamente Precisa maior. demais. Agora, O que se tem de policiais hoje em dia é muito pouco, perto do que precisaria ter. e essas tensões precisam ficar voltadas. Se não está dando conta aqui, que venha de fora uma força especial, mas a situação no centro de São Paulo, na Cracolândia, está no limite. Isso vai dar um caos em breve, vai Mas ter um problema olha sério. a tristeza que é você ver esse Humilhante, senhor claro. ficar sem a roupa, só de cueca. É para acabar com a sua gente, autoestima, a sua... Desculpa. Olha, e sabe qual é o problema? Você viu que o rapaz depois volta pra roubar Volta o pra boneco que caiu. sim. E o que é mais triste, que a gente volta ao que o doutor Fábio falou ontem.
Faltam leis mais severas para isso, porque eles prendem, o policial prende. Mas não adianta. Passa 2, 3 horas, eles estão na rua de novo rindo na cara dos policiais. Bandido rindo na cara da polícia. E aí você vê que ali tem, além de serem ruins, bandidos, né? Tem um prazer, uma coisa estranha, né? Porque não precisa de 5 homens, sadismo. É sadismo, 5 moleques é maldade, pra ruindade. assaltarem um homem. Mas eles gostam de humilhar, de te colocar numa situação Sabe assim. por quê? Porque aí isso é mostrado e todo mundo fica com medo. Então, quando vê, todo mundo já não corre, não tenta reagir. Mas a gente não pode muito entrar no triste. pânico e deixar de frequentar os lugares. E a segurança precisa ser feita. Eu não vou pro centro da cidade. Não dá, mas eu é até triste, posso falar mas- isso pra você. Tinha esses dias, tinha a orquestra que ia tocar do maestro Roberto. A gente ia, falei pro Rodrigo, Você ficou com medo? é lá no... E é triste isso, no Teatro Municipal. Mas você não tem estacionamento. Uber não chega à noite. Você vai sair de lá de que jeito? Ou a Casa São Paulo, que é linda. É lindo. Ah, mas tem estacionamento. Mas e pra tu chegar no estacionamento? Ah, eu não vou. E não é triste? Você tem triste. grandes espetáculos pela cidade. Você se priva disso, E né? tem os bandidos que estão controlando a cidade. Porque, claro, se a gente não pode ir, justamente porque eles estão espalhados e agindo dessa forma, então controla. São Paulo é controlada por quem? Pelos bandidos. Em alguns pontos. Não é verdade? Infelizmente. E os comerciantes dessa região, né, Kátia, que perderam uma vida inteira de Quantos trabalho e fecharam. fecharam as Perderam portas? ganha-pão. Porque não tem E quem esperança. mora lá, então, que não tem saída? Não tem pra onde Não. ir. Não tem conviver com saída. isso diariamente, trancado dentro de casa. Ah, muito triste. Agora, essa história aqui que você falou da pancadaria. Essa e na tudo Bahia, mais, em é na Salvador. Bahia? E aí é um contraponto, de uma certa forma, porque aí a gente vê a população, né, de bem, revoltada, partindo para cima do assaltante. O motorista de aplicativo estava sendo assaltado. As pessoas, quando perceberam que algo estava estranho, partiram para cima do assaltante. É certo? Não. Mas a gente já não tá de saco cheio? Sim. Então, olha lá, isso. A população espancando o rapaz, que é o bandido. É errado. Mas é uma revolta popular, revolta popular, é isso, as pessoas estão assim, né? Mas o que acontece? Tá deixando as pessoas, de uma forma geral, tão fora de si que passa a achar normal um negócio desse. Sim. Isso é a prova do quanto que a gente precisa de uma reestruturação de segurança nesse país, mas para 3 anos atrás, né? Vamos falar a verdade? Quer dizer, tô dizendo bem pra ontem. Não adianta pensar daqui 1 ano. Não. Vai ser tarde demais, gente. Tá todo mundo Não assim. lincharam o rapaz por pouco. Por pouco, logo daqui a pouco a polícia chegou. E você sabe que o bandido tinha entrado no aplicativo, no carro de aplicativo, anunciou um assalto. Quando o motorista percebeu um sinal vermelho que tinha muita gente, ele já deu uma freada, tinha que parar Sim, pelo claro. sinal e acenou. As pessoas não pensaram 2 minutos, partiram pra cima, arrancaram o assaltante e bateram com o que tinham, Kátia. É certo, não é? Não. Mas você concorda que tá tudo tão errado nesse país em relação à segurança que você não sabe nem como você vai reagir? A gente pensa, não pode reagir nunca. Não der, mas... Mas, e aí? É aquela linha tênue. Como é que a gente não pode? Não pode. Mas como é que você julga Não também a pode. atitude dessas pessoas? Porque tá todo mundo no limite. E possivelmente esse motorista de app podia ter virado uma estatística, levado um tiro na cabeça enquanto trabalhava um pai de Também família. não duvido, que não é? ia ser o primeiro, nem infelizmente o Pois último é. que ia passar por isso, né? É uma linha muito tênue, né? Agora, todos os dias a gente fala nisso. Todo mundo tem que ser responsabilizado pelo que faz. Se a gente tivesse leis mais severas, ontem o Fábio, o delegado, falou sobre isso do DEIC. Se a gente não tem, a gente precisa alertar e cobrar dos nossos senadores, nossos governadores de uma forma geral, prefeitos, enfim, dos nossos políticos, a gente vai ter a população fazendo a justiça com as próprias mãos, o que é errado. Porque se a gente tivesse um país que fosse com a segurança e com as nossas leis adequadas, até essas pessoas teriam que ser punidas. Concorda? Deveriam, até porque é um crime Porque o que está é um crime. acontecendo ali. É um Agora, lixamento, né? Crime por crime, tá todo mundo fazendo o que quer. A casa da mãe Joana. É, a coisa É fica surreal, complicada. gente. Vamos só reforçar essas imagens do BNews, tá? E aí, reforçando a informação deles, é no bairro do Bom Joá, em Salvador. É a Mas informação em que eles qualquer trazem pra lugar. qualquer lugar acontece. Aí acontece qualquer esquina aqui, lugar. no São Paulo, Rio, mas essa cena é E triste. o rapaz chutando a cabeça do Chutando. bandido, também não é porque é bandido que a gente também acha que vale tudo, Não, concorda? tem que bater. Se tivesse mobilizado ele, Espera a polícia um chegar. segura a mão, o outro vai, deita no chão, o outro, sei lá, fica segurando e chama a polícia, aí ok. É, Mas que vai o- bater? Sabe o que acontece? Mas- O ódio vai dominando, o ódio vai crescendo E demais. outra, sabe por quê? Sabe que o rapaz vai ser preso, o rapaz vai ser solto e ainda vai encontrar com todas essas pessoas na rua.
Tem isso Vai. sim. E muitos É a deles se sensação vingam. de impunidade, né? Que é isso, essa revolta popular é justamente verdade. essa, né? A pessoa vai lá, ela vai segurar ele, vai vir a polícia, vai levar ele, dali 3 horas ele tá na rua de novo assaltando outro motorista de aplicativo. Não resolveu o E aí problema. o povo não aguenta mais isso. Mas As eu não pessoas consigo aguentam mais. entender como as nossas autoridades, de uma forma geral, secretário de segurança de tudo quanto é lugar, como, Contestado. não é? Como prefeito, governador, não toma uma atitude. Porque não dá para falar que isso vai ser cobrado, tem que ser feito pelos policiais. Porque esses estão fazendo o que manda a lei. Eles estão ali. Para chegar lá, depois de 2 horas, solta as pessoas. Ontem, então, quando o doutor Fábio falou, né? A gente ficou assustado, né? A moça que não sei o quê, que pega a bolsa, que atravessa. Ah, é solta. O cara que foi preso, furtou a casa, é solto, porque o crime de furto não fica preso, não tem como prender. Como é que vai? Ou seja, então os bandidos agora vão especializar em roubar, furtar residência. Aí porque aí que eu não vou ser preso. aquela frase do crime não compensa, Parece que compensa. Em talvez em outros países isso seja válido, mas aqui tá compensando para bandido mesmo. Tá. Para aquele que é bandido e fala assim, eu vou continuar fazendo porque eu ganho muito mais fazendo isso do que trabalhando num salário mínimo. É triste. Ah, muito ruim, viu? Nossa. E a gente tem que começar a cobrar os nossos políticos, gente. Cara, não dá para continuar desse jeito. Vai esperar o quê? O último que sair apaga a luz? É um colapso. É porque até a polícia mesmo que a gente estava falando Nossa. antes do centro de São Paulo, tá cheio de polícia, mas é isso, eles mesmos ficam assim, a gente prendeu, e aí? No dia Soltaram. seguinte os caras estão Secando lá, gelo. ha, ha, ha. É. E passa lá de tirar onda, né? Secando É gelo. secando gelo. Estão secando gelo. Vamos para outra história tenebrosa? Essa aí também é uma história polêmica, antes de mais nada. A gente tem uma imagem de uma sala de aula. Um professor e um aluno. Aí acontece um desentendimento ali, né? Por parte do aluno, uma provocação com o professor. E todo mundo fica ali naquele, no isqueirinho, né? No ferver. Briga, briga. Porque hoje em dia é isso, né? Briga, briga, briga. E isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É. Tem essa história. E aí o professor ficou naquela situação e o aluno falou, vamos resolver na mão. E foi para cima do professor. Ixi. Quer ver? Olha o que aconteceu. Ó, debochando. Olha lá, encarando, peitando o professor. Tirando o professor do sério, né? Ele bate no professor, pronto. Olha lá. E ninguém, você vê que ninguém levantou pra ajudar, né, cara? Só apartar, pelo menos. Isso que aconteceu não é no Brasil. Mas no Brasil, a gente só percebe que não é no Brasil, não só pela língua que eles estão falando inglês, não. Mas pelo número tão pequeno de crianças e adolescentes na sala de aula. Porque aqui no Exatamente. Brasil tem pelo menos Tá lotado. 40 para cima. E até pela qualidade dos móveis, infelizmente, Pois computador, é. né? Mas ao mesmo tempo, com o mesmo tipo de problema. Mesmo tipo Aí de o problema. professor, estão dizendo nas redes sociais, Tá, tava no me Twitter falando, estão falando né? que o professor teria sido demitido E por o causa da aluno? atitude. E não uma informação sobre um aluno, mas que talvez teria ficado. Você sabe que está gerando polêmicas nas redes sociais aonde acontece. Mas será que este aluno, eu não sei, vou dar uma opinião de leigo aqui. Aconteceu isso na sala de aula. Você viu que o professor ele Não, segurou o máximo que primeiro ele tinha pôde. se tem câmera, normalmente, depende do país, nos Estados Unidos, a sala de aula tem câmera. Tem de câmera lá, segurança. eles filmam tudo. Então já deviam ter entrado e E antes monitorar, de deixar o chegar nesse garoto nível. já bater no professor, É, arrancar ele da sala de aula. Ponto. Agora, o professor chegou uma hora que saiu de si. Coitado, é humano também. Mas quando ele revidou, ele perdeu a razão. Total. A razão. É difícil a gente ter sangue de barata. Mas nessa hora, na hora que o menino peitou, ele devia ter virado as costas. Aí ele empurrou. Saiu da sala. Sai da sala, Chama chama uma o segurança, autoridade. fala, carrega o garoto, chama pai, chama a mãe. Porque aí na hora que você dá o primeiro murro, Agora, esse menino tem que ser expulso também, vamos combinar? Porque não é lugar de um comportamento desse na escola, não pode, né? o menino deu o primeiro murro no professor, e o professor jogou o papel e depois, a prancheta, o livro, sei lá, depois começaram os dois a se engalfinhar. Foi. Perde a razão. Ali virou. Perde a razão. Porque uma vez que. Por mais que você fale assim, o professor não bateu, mas ele também foi agressivo. Se você olhar ali, perdeu a razão justamente por isso. Então, eu sei, não é justo o professor ser esfizinhado Humilhado, desse jeito, ser demitido, mas é correto? Olha lá. Foi O menino quase... dá um monte de murro na cara do Foi professor. quase o que aconteceu, a gente ainda- mostrou aqui semana passada. Lembra que era um professor de 68 anos? Sim. E o professor, ele nem reagiu, né? Até acho que talvez pela idade, ser um pouco mais, né, experiente, ficou lá parado. Mas se talvez ele tivesse reagido, tinha virado pancadaria, porque o menino teria E batido. quer saber, naquele caso, se ele tivesse reagido, tinham ido todos baterem nele. É porque os alunos estavam ali E ali todos. eles estavam no fervor de tubarão. É verdade. É verdade. Agora, nesse caso, cara, e pai e mãe?
E esse menino, depende se for nos Estados Unidos, ele tem o quê? Tem uns 16 anos? 16. Então, lá, as leis são mais severas. É punido, ele é da prisão, punido. eu acho. Eu acho que ele pode não ter sido expulso porque foi preso antes de ser expulso. Pode ser isso, né? E aí vai ter que Pode cumprir ser. uma pena, alguma coisa. E aí, depois, cumprir pena, aí são outros O 500. que me espanta é que na hora que ele vai ali, os dois começam a se bater, a brigar. Ali, ó, tem um garoto, tá vendo? Ele parado, ele não levanta. Mas Cacá, E o cara todo mundo filmando. Mas essa que é a tristeza. Tudo que passa a ser do cotidiano das pessoas, as pessoas tendem a acostumar. Normalizam, né? Normaliza, Nossa. o que é tenebroso. A gente teria que achar normal as situações corretas, não as erradas. Antigamente, se isso acontecesse, eu tenho 54 anos, quando eu tinha lá 15, imagina, Na os alunos já hora. estavam saindo, chamando a diretora para vir aqui resolver o negócio do outro aluno. muitos Foi apartando. ele. Hoje, é tudo parça, tudo colega, vamos se juntar no bem e no mal e vamos acabar com a paz de todo mundo. E uma necessidade de presenciar, estimular, filmar e ninguém ajuda, ninguém. Olha lá, que a gente Postar. mostrou, lembra? Ó, essa foi no Brasil que a gente falou desse professor. Que ele provocou. Olha a ó. humilhação que esse Olha professor lá, sofreu. ele puxou a cadeira e joga as coisas do professor no chão, que eu lembro, ó. Vira a mesa. Lembra? Passa a menina agora, daqui a pouco lá rindo. Ó, os alunos. Também. Os alunos filmando, postando coisa. nas redes sociais. É a mesma coisa, a Ó lá, diferença é que o Viu a professor menina ali... passando morrendo de rir? Uhum. Você ri do quê? Do que você concorda, né? Então ela Muito concorda com isso. Tá rindo, tá Você compactuando. tá rindo, tá Compactuando. fazendo parte do grupo. Olha lá, ó. E ali ele provocando o professor, querendo tirar o professor do sério. Aquele professor devia ter tido sangue de barata, literalmente, fazer como esse. Faltou essa experiência, ou talvez os casos forem maiores, não dá pra, né, na hora entender. Vai saber, não dá pra gente julgar, mas é muito triste você ver em qualquer lugar desse mundo um professor passando por isso. E agora, e esse menino que faz isso, e o menino lá que também fez lá nos Estados Unidos, seja onde for, dentro de casa com o pai e mãe, devem bater no pai, bater na mãe, não sei, né, porque não Eu deve não ser sei. bonzinho. Às vezes o pai e mãe podem educar e o E filho faz estraga suas na rua. escolhas erradas, mas se fosse no Brasil, pai e mãe devia ser chamado, porque quem tem 16 anos é menor de idade, vai só que mais a pra lei fundação não- casa, quando esfaqueia qualquer um, e depois sai com a ficha limpa. Agora, em outros países, acaba sendo preso e se mata alguém, vai sim, não é pena de morte. Mas Prisão vai perpétua, prisão fica perpétua. lá, Vai ficar até o fim da vida lá parado. E lá nem tem como fugir, porque aqui ainda prende e você foge, né? Olha lá. Muito triste. Vamos pra uma história fofa? Chefa do Depois céu! dessas histórias todas tenebrosas, Olha, vou aliviar. depois que eu conheci a história da Tereza... Quem é a Tereza? A Tereza é uma caramela, uma cadelinha. Ela. A Tereza ficou um tempo pra ser adotada num abrigo, Sei. né? Que acontece muito, muita Oh, gente. acontece. Essa é a Tereza. Aí Ah, a Tereza essa tá Tereza. chegando num abrigo. Só que ela tava voltando. Como ela tá chegando? Mas não foi adotada? Não, ela foi adotada. Só que aí ela ficou num hotel, que a tutora deixou ela no hotel normal, que precisou viajar. Tereza ficou nervosa no hotel, fugiu. Ela fugiu? Fugiu do hotel, pulou o muro, E ela, fugiu. e ela voltou pro abrigo? 13 quilômetros. Ai, não acredito! Ó a carinha dela chegando, ó. E o pessoal monitorando, né, pela câmera. Quando viram que era a Tereza. Falou, gente, é a Tereza? E aí a Tereza reconheceu, balançou o rabo, lambeu. A Tereza morta. Olha a Tereza! Né? 13 quilômetros. A Tereza tava acabada, queria Tereza comer. sabe o caminho de casa, hein? Gente, como é que 13 pode? quilômetros. Ah, é a memória do bichinho, né? De quem tratou bem. Isso. Não que o tutor não tenha tratado, Não, mas viajou, deixou a Tereza lá hotel. no E às vezes- pet, no hotelzinho. Às vezes foi a primeira experiência dela no hotel, sei lá, né? não, Entende a ela cabeça só do quer bichinho. saber. Ah, quero liberdade. Eu quero dar um rolê. Vou visitar minhas Quer saber? amigas. Vou lá na ONG. Vou lá, isso lá em João Pessoa, né? Ela deve ter pensado assim, sabe o que eu acho que ela pensou? Ela falou, tô no hotel, eu vou lá na Camila, porque a Camila trabalha aí no pet shop. E a Camila, sim, No pet ou na ONG? na ONG, trabalha tá na assim ONG. com a Tereza. Acho Camila que... mandou algum vídeo pra gente? Ah, que bom, porque se eu ela tá acho. assim com a Tereza. Uhum. Deixa eu ver. E aí, Camila? Oi, Kátia, boa aí, tarde. mulher? Bem, a história da TT ela é interessante e inusitada desde o primeiro dia. Ela chegou na porta, né, do nosso pet shopping, se deitou e olhou como quem estivesse pedindo um atendimento mesmo. E aí a gente abriu a porta, ela foi entrando, observando tudo, super dócil, super inteligente. E aí a gente decidiu cuidar dela, né? Colocamos ela pra dentro, cuidamos dela, fizemos os exames, vermifugamos e colocamos ela para castrar. Fizemos a castração dela. E aí, depois da castração realizada, a gente colocou ela para adoção. Foi aí que apareceu a tutora dela hoje, que é a Vanessa. E aí, depois de 3 semanas que a Vanessa tinha adotado a TT, precisou colocar a TT em um hotelzinho.
Já era um hotelzinho conhecido pela própria Vanessa, porque eles precisavam deixar a outra cadelinha que ela tinha e ela sempre deixava nesse hotelzinho. E levou a TT para lá. Foi aí onde veio acontecer a fuga da TT. E aí a gente ficou bem preocupada, a gente sempre divulgava junto com a Vanessa nas redes sociais a procura da TT. O nosso carro, por onde andava, era procurando a TT, os nossos motoboys também, sempre de olho para ver se encontrava a TT na rua também. E aí, depois de 7 dias, a TT veio aparecer no nosso pet shopping novamente. Ela veio, atravessou a rua, chegou até a porta, e aí foi muito emocionante. Gente, como pode? Ela ficou 7 dias. Eu achei que ela tivesse saído do hotelzinho. Não, você perdeu 7 dias. Mesmo dia. Perdeu nada. Ela acho que ela tava passeando. Quer saber? Eu tô precisando. Às vezes a gente não tem vontade. Eu tenho vontade, às vezes, quando eu tô meio cansada. Não, tá sentada na praça. Só relaxando. Assim na árvore, só tá tomando uma brisa, aí passa um carro, passa outro, passa o passarinho, só olha o tucano. Só brisando. É isso mesmo. Então, a TT foi fazer o quê? Foi dar um rolê por 7 dias. Falou, agora eu vou pra um lugar conhecido. Agora eu vou voltar pra rotina. Mas você viu que ela já achou esse pet, ela mesmo, a própria TT pedindo ajuda. Muito fofo. Eu já tô querendo ir em João Pessoa comer os biscoitinhos que tem nesse pet, que deve ser uma coisa loucura. Boa. E é carinho, né? É. Bom, vamos ver o que as pessoas falaram ali dos professores, enfim, do professor que apanhou. A gente falou para as pessoas aproveitarem e mandarem suas opiniões, ó. José, a partir do momento que partiu para a violência, o professor perdeu a razão, foi o que você falou. Né? Eu vou te falar que eu também acho, viu, José? A gente não pode perder a mão, porque senão a gente perde a razão. Desanda. A Valéria disse o seguinte, gente, professores ficam revoltados, dá vontade sim. A gente, professores, porque ela deve ser professora e deve ser difícil. Não, vontade... Dá. Até pode dar, mas não é o correto também. Augusto, que tá aqui com óculos bonito, o professor não bateu, jogou um papel e o professor segurou o aluno. Não tem agressão do professor na versão que o Augusto interpretou ali, ó. Aí o professor é demitido e o aluno não é punido. Injusto isso. Então, mas aí, por isso que a gente quis a opinião até de vocês. Ele não bateu, mas quando você segura e você segura com força, também não é muito correto. Acabou, tudo bem, mobilizou o garoto para não apanhar. Mas o certo não era sair da sala de aula e chamar alguém para resolver? Até para se eximir de qualquer culpa, depois, sei lá, um julgamento. Ou de qualquer situação que a gente, olhando de longe, a gente pode interpretar de outro jeito, né? A Magda... Agora, demitido não foi justo, não. Não, e a Magda é professora também, olha o que ela falou. Eu achei injusto demais. Ele não tá na razão, mas professor aguenta tanta coisa que chega a ser triste. Chega mesmo, Magda. Sabe por quê? Porque, primeiro, que tem muitos pais hoje em dia que não educam os filhos em casa. Mandam para a escola como se fosse obrigação da escola da educação para os filhos. E depois a gente vê que eles crescem e crescem também não sabendo ouvir um não, achando que na vida tudo eles podem, eles devem fazer, porque eles são os maiorais. E aí chega num ponto terrível desse. Gilberto dá uma moral da história legal. Infelizmente, esse desrespeito a professores é a realidade em escolas públicas e privadas. Sim. É uma prova nítida de que o país está muito abaixo do nível civilizatório que deveria estar. Mas é isso, professor é tão autoridade. Eu nunca pensei em levantar a mão pro professor. Deveria ser, né? Mas você vê, um dos casos, Gilberto, nem no Brasil era, acho que era nos Estados Unidos. É uma realidade do mundo, né? Infelizmente. Eu acho, infelizmente. Ambos estão errados, mas o professor ter ido atrás foi errado, disse o Lucas. Devia ter saído da sala, eu acho. E a Daniele falou... É bem polêmico, né, na verdade? É bem polêmico. Porque a gente também tá julgando, mas a gente não sabe como a gente agiria, né? Dependendo do dia, não sei não. A gente não sabe como a gente agiria. Se a gente ia lá, segurava, já que nenhum aluno também foi lá ajudar e apartar, ou falar, garoto, não faz isso. Imagina os caras desse, tá enchendo, né, o professor semanas provocando. A Daniele falou, o professor foi errado, caiu, acho que é íntima sua, Daniele, chamou de K, gostei. Mas não achei justo ele ter sido demitido. Agora, olha lá o que Lima disse. O Lima aqui embaixo, ó. Kátia, desculpa, na boa, não dá pra dizer que o professor perdeu a razão. Não aceito isso. Mas veja, Lima, sabe o que acontece? Eu não disse que o professor estava errado naquela situação. Eu disse que ele deixou de ter a razão mais forte quando ele também, de uma forma ou de outra, mesmo que seja jogando papel, a prancheta ou o livro no garoto, ele também não deixa de ser uma agressão. Ele devia ter virado as costas e saído. Sai rápido. Mas até antes de tomar o primeiro murro. Já quando começou... Aí eu acho que é outra coisa pra gente pensar, e a gente também muitas vezes só pensa nisso depois que vê uma situação dessa. Quando você perceber que alguém já tá vindo desequilibrado pro seu lado, já sai antes de esperar as coisas piorarem.
Nem É deixa, difícil. O melhor e o certo seria que a gente não tivesse pensado nisso. Mas do jeito que o mundo tá, meu filho, não tá fácil não, Tem viu? razão. Tem inteligência emocional. Não, Vai pensar. puxa, é. Surreal. Chegou o nosso convidado. Oba! Tem visita. Doutor Tontura, Tudo seja bem? bem-vindo. Tudo bem? Como vai? Joia, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Oi, doutor. Tudo bem? Tudo jóia. Vocês lembram que a semana passada a gente estava com o doutor Tontura? Foi você que se autonomeou doutor Tontura ou Não. os seus pacientes? Foram os pacientes, né? Foram? Lá da USP do consultório. E aí o apelidinho pegou nas redes sociais. Pegou, ficou ótimo. E aí a gente ficou com muitas dúvidas ainda, sem serem esclarecidas. Então a gente combinou com o doutor Saulo que ele viesse pra gente já começar a tirar as dúvidas. Aqui você trouxe já um pouco pra gente entender como funciona o ouvido, o canal auditivo, pra gente Perfeito. entender aonde que esses cristalzinhos também podem aparecer Perfeito. e se deslocarem e aí causar um problema sério na vida das pessoas. Mas vamos começar já antes falando da diferença entre tontura e vertigem? Vamos lá. Vamos lembrar? Então, assim, vertigem, Kátia, quando eu falo, significa que a pessoa vivenciou algo girando ou algo balançando. É uma percepção normal de movimento. Então, sei lá, fiz um movimento da cabeça, tudo girou. Aí deu aquela... De repente, né, eu me senti como se estivesse navegando, como se eu estivesse balançando. Isso é a vertigem. A tontura já é uma sensação de desorientação mais geral. Então, dá para dizer, para o pessoal entender que a vertigem ela é um tipo de tontura. Mas mais branda, vamos dizer? Mais potente, A vertigem porque a mais- vertigem ela é o que mais incomoda as pessoas. Mas a tontura não paralisa a gente? Porque se eu tenho vertigem, tudo bem, eu fico meio assim, mas eu ainda consigo levantar. Se eu tô com tontura, nem dá, né? Porque parece que você perde o chão, você não sabe nem a altura, né? Exato. E na vertigem, né, uma das orientações que a gente tem é exatamente isso, né? Tá tudo girando, tudo balançando. Opa, né? Se oriente, sente, fique seguro, porque a pessoa pode cair e se machucar. Então, tem doenças que geram vertigem que a pessoa tem horas, às vezes até dias, com a sensação, com a percepção das coisas coisa, girando. né? Então, vamos dizer, né? Então, tontura é um grupo geral, vertigem é um tipo de tontura. Por que que é importante a vertigem? Porque quando a gente fala em vertigem, normalmente o problema tá ou no labirinto, tá aqui o nosso famoso labirinto, apresento para vocês de casa, ou então tá nas áreas do cérebro que controlam o equilíbrio e a coordenação, que é, por exemplo, o nosso cerebelo, né? Essa areazinha aqui do cérebro. Só para contextualizar o pessoal de casa, né? Vamos pegar um ouvido grandão. Isso, pra gente entender onde tá o que aí, Onde né? é que tá o tal do labirinto famoso que a gente ouve falar tanto, mas não conhece tão bem? Então imagina um ouvido gigante, tem aqui o canalzinho do ouvido, onde a gente coloca a cotonete, mas não deveria. Não. Aqui tem o tímpano que vibra para captar o som. Quando eu olho, olha lá atrás do ouvido, incrustado aqui no osso, lá no meio, ó, tá o labirinto, já do ladinho do cérebro que começaria aqui. Então o nosso labirinto ele tá escondido dentro do ouvido, atrás do ouvido, do lado do cérebro. E ele é muito pequenininho, né? Ele cabe num dedal, para ter uma ideia. E minúsculo. para que serve, né? Ah, mas tá, labirintite para cá, labirinto para lá, para que serve? O labirinto, ele capta o movimento que o nosso corpo faz. Então, eu só sei se eu tô parado ou andando, se eu tô no elevador subindo ou descendo, se eu tô inclinado ou reto, se eu tô olhando para cima ou para baixo, porque a gente tem labirinto. Vou fazer comparações para ficar mais claro. Olho capta imagem, nariz capta cheiro, língua serve para captar sabor, labirinto capta movimento. Sem o labirinto, a gente não saberia estar parado ou se Ou se movimentando. movimentando, né? Vamos para alguns mitos e verdades que a gente ficou de esclarecer desta vez? Ó, vamos ver o primeiro deles. Toda tontura é labirintite. Mito ou verdade? Isso é muito bom, né, da gente conversar, porque assim, labirintite é o termo que pegou. É o termo que todo mundo fala. Todo mundo aqui já usou essa palavra. Ah, minha tia tem labirintite, eu tive labirintite. Labirintite não tem problema você de casa usar essa palavra. É a palavra que todo mundo usa. Só que o que você tem que saber? Que labirintite é um apelido e por trás dessa palavrinha labirintite existem dezenas de doenças que geram tontura. Então eu tenho, né, 7 doenças no labirinto, 4 no nervinho do labirinto, dezenas de doenças lá no meu cerebelo e tudo isso cai num balaio e é apelidado de labirintite. Então se eu não descubro exatamente qual é o problema verdadeiro, real, por trás do que está sendo apelidado labirintite, eu não consigo fazer um tratamento correto. Então é um mito. Então labirintite, ele é um apelido, é um mito. É um mito, né? Vamos ver mais um? Hormônios femininos podem influenciar o funcionamento do labirinto, causando tontura. Perfeito, né? Isso é verdade. É verdade? A gente não entende ao certo o porquê, mas a impressão que dá é que existe uma influência hormonal, talvez, na irrigação sanguínea do labirinto.
talvez até mesmo, né, em algumas partes do cérebro, de forma que mulheres que sofrem de alguma doença que geram tontura, muitas vezes elas pioram de acordo com o ciclo menstrual. Normalmente ali no período pré-menstrual, às vezes no período ovulatório, que é o meio do ciclo, depende de mulher para mulher. Então sim, né, pode ter uma influência e a gente tem que relevar isso para o tratamento. Mas Muitas essas vezes, mulheres, quando entram no climatério, elas melhoram? o climatério é tenso, Sim, mas depois ponto... do climatério, né, na menopausa, aí você tem um período de acalmia. Muitas doenças que geram tontura, depois do climatério na mulher, dão uma boa abrandada. Porque a menopausa chega. Exato. E Vou dar um acaba exemplo que todo mundo conhece. Enxaqueca melhora muito depois da menopausa. E tem um tipo de enxaqueca, uma danada de enxaqueca chamada migrânia vestibular, que é uma enxaqueca que, além de dor de cabeça, já não bastasse a chata da dor, ainda dá crises de tontura, crises de vertigem. Junta as duas coisas. Junta as duas coisas. E às vezes a pessoa não correlaciona, por quê? Muitas vezes a tontura é mais importante que a dor. Ele conta para o médico ou para o profissional sobre a tontura. Às vezes acostumou até com a dor, né? Exato. Com a enxaqueca, Então, com a dor de cabeça. A dor tá no meio ali da coisa, mas não tá nítido para a pessoa que elas têm ligação. Estão coligadas, né? Exato. Tem perguntas aí, Alex? Muitas perguntas, chefe. Ó, a Alcidinha falou o seguinte, doutor, gostaria de saber, se ficarmos muitas horas no avião, quando saímos, é normal se sentir um pouco tonta? Perfeito, né? Isso é uma situação, são nomes estranhos, hein? Não estranhem, pessoal. Não. Chama land sickness. Land sickness seria a doença ou enjoo do desembarque, né? A pessoa, ela sai de algum veículo que estava em movimento, avião, navio, barco, carro, e ela tem uma percepção de balanço que dura por alguns minutos, poucas horas, e passa. Esse é o land sickness. Qualquer um pode ter, né? Todos nós, se sujeito a muito tempo de viagem, pode ter. Agora existe o temido mal de débarquement, mal do desembarque. Aqui a pessoa desembarca, ela começa um balanço que nunca mais melhora. Nossa, mas por quê? É como se fosse isso pro resto da vida ad eterno. Mas o que causa isso? Um bug no cérebro, né? O bug? cérebro, ele não entende que a pessoa desembarcou, ele entende como se a pessoa ainda estivesse nesse veículo. Então as pessoas, elas continuam vivenciando, ou como se estivesse num barco, ou como se estivesse numa turbulência de avião, ou como se estivesse, né, naqueles cavalinhos de parquinho. Mas não tem nada que dê um start, sei lá, bebida alcoólica, tomada lá, quando você tá... O desembarque é o gatilho. Nossa. Pode acontecer qualquer pessoa, é raro, tá? É bem raro. Tem cura, né? O land sickness, sim, esse pode acontecer qualquer um. O mal do desembarque é bem mais raro e tem tratamento, né? Com medicamentos tratamento, e reabilitação, a gente consegue recalibrar esse bug para a pessoa retomar Dá uma uma resetada, qualidade. né? Exato. É uma doença sofrida, né? Imagina você em balanço 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Meu Deus. Vamos para mais um mito ou verdade? Atividade física não é recomendada para quem tem tontura. Mito Mito, né? total. Por quê? A atividade física, ela é boa para o corpo como um todo, para o organismo, inclusive para o cérebro, pela liberação de endorfina. Então, claro que se a pessoa está com alguma doença e a atividade física desperta a tontura nela, ela vai ter que fazer uma adaptação. Tem alguns movimentos que ela vai ter que evitar, alguns esforços, mas com a pessoa tratada, com a doença controlada, a atividade física está liberada e a pessoa, ela tem que fazer atividade física porque isso ajuda no tratamento. Às vezes, uma ou outra adaptação, mas a atividade está liberada e ela é bem-vinda sim, desde que a doença esteja controlada. Tudo bem, vamos para mais uma pergunta aí? O Edson falou o seguinte, olá, doutor, como tratar a tontura associada à mudança de ambiente com diferentes frequências de luz? Muito bem, né? O Edson está perguntando um negócio que acontece com muita gente chamada vertigem visual, visual vértigo. A tradução é livre porque não tem a tradução formal em português. Então a vertigem visual, a pessoa quando está em um ambiente com muito conflito visual, com muita cor, com muita luz, com muito movimento, ela passa mal, ela fica desorientada, ela se sente mal. Vou dar exemplos clássicos. Tipo aquele pisca-pisca de balada, essas coisas? Mercado tem prateleiras coloridas, carrinho passando, shopping, que é amplo, né, que é claro, que é colorido, igrejas, aeroporto, multidões, né, calçadas lugar, então, cheias, locais com muito estímulo visual. Ao ponto até de pessoas passar mal, às vezes com papel de parede, às vezes até com roupa listrada. Mas é uma característica individual da pessoa desde criança ou em algum momento da vida pode aparecer? É uma tendência que um belo dia começa. E aí a vertigem visual, ela pode vir sozinha, ela mesma, ou às vezes ela vem junto com outra doença que gera tontura. E aí sim, tem tratamento, né? Tem como a gente recalibrar isso, tanto com reabilitação vestibular e remédios, para não deixar que esse conflito aconteça e a pessoa volte a frequentar esses locais. Eu tô falando aqui de pessoas, às vezes, que deixam de sair, de ver amigos, de ir no barzinho, de ir para, né, pro ambiente de trabalho,
porque passam muito mal. Imagina aqui, né, nesse estúdio, com as não luzes, ia ter como ficar amplitude, bem. a pessoa passa mal. Mas para essas doenças todas que você falou com esses sintomas, deve ser difícil um diagnóstico tão rápido e preciso, né? É por exclusão? Na verdade, né, essa é uma pergunta, né? Existe um exame mágico para identificar a causa? Na verdade, o exame é o atendimento médico, porque no atendimento médico, através da entrevista, da caracterização, do jeitão da tontura e mais o exame, onde a gente vai testar labirinto, nervo, cerebelo, a gente consegue, na esmagadora maioria das vezes, chegar no diagnóstico correto e já conseguir começar o tratamento, muitas vezes na primeira consulta. Puxa vida, hein? Bom saber, né? Tem uma pergunta mais? Tem. A Edna, ó, ela falou, como é que é a tontura de um AVC? Tem isso, tontura de Tem, AVC? né? Algumas pessoas, elas sofrem o AVC no cerebelo, que é a área do cérebro que controla o equilíbrio e a coordenação. Então, ela vai ter, né, uma labirintite, uma sensação de vertigem, de tontura, que popularmente vai ser chamada de labirintite, mas, na verdade, está acontecendo um AVC no cerebelo dela. Isso Mas é uma tontura diferente? Essa de você girar, tá tendo um AVC? Né, de girar muito forte, vômito, enjoo e muito desequilíbrio a ponto, né, de muitas vezes quando acontece a pessoa nem conseguir ficar de pé sozinha. Puxa vida. Tem que ter ajuda para ir para o hospital e tudo mais. Aqui é um grande perigo, por quê? Cabe ao médico da emergência, do pronto-socorro, diferenciar se eu tenho, né, alguma vertigem acontecendo ou por um problema do labirinto, que é grave, mas não põe a vida da pessoa em risco, ou se é um AVC de cerebelo, onde aqui sim eu tenho algumas intervenções necessárias para não deixar que ele evolua e aqui pode pôr a vida da pessoa em risco. Então, os médicos emergencistas, eles estão treinados para, numa crise de vertigem, de labirintite, conseguir discriminar se algo está acontecendo é periférico, no labirinto, ou se é central, que a gente fala, que é quando é no cérebro. A gente, da outra vez que a gente conversou, a gente comentou bastante dos cristalzinhos que a gente tem no labirinto. No labirinto. E que eles acabam migrando, sai do lugar que eles deviam estar posicionados quietinhos, vão migrando para o outro lado. Exato. Aqui você trouxe até para a gente poder mostrar, né? Vamos o que lá, seriam esses cristalzinhos, Vamos né? pegar um labirinto e deixar ele transparente para vocês enxergarem. Tá. O que eu quero que vocês visualizem? Que dentro do labirinto ele é preenchido por um líquido. Tem uma água que preenche o meu Que é o labirinto. que vai fazer o nosso corpo saber se você Exato. está deitado, Quando se eu você me tá de pé, mexo, movimento. esse líquido circula e o labirinto sabe para que lado eu estou mexendo. E no miolo do labirinto eu tenho uma espécie de gelatina, algo grudento, com milhares de cristalzinhos microscópicos boiando nessa gelatina. Esses cristalzinhos são de quê? De cálcio. Ah, são de cálcio. Cálcio. Tanto que mulheres com osteoporose, né, que tem a ver com deficiência de cálcio, tem mais facilidade de soltar o cristal. Então, eles são de cálcio. E aí, o danado dos cristalzinhos, um belo dia da vida, eles podem soltar dessa gelatina, seria mais ou menos isso. Né? E aí, o cristal que deveria estar no miolo do labirinto, ele escapa para esses canais. E quando a pessoa movimenta a cabeça, o cristalzinho corre lá dentro, arranha, vamos brincar assim, esse canalzinho do labirinto, e isso gera crise de vertigem. Qual que é, né, a história clássica de quem tem cristal solto? A pessoa deita na cama, gira. A pessoa tá deitada na cama, vira de lado, gira. A pessoa tá, né, no dia a dia, olha para cima, pegar alguma coisa no armário, olhar para o céu, gira. A pessoa agacha muito rápido, ela levanta muito rápido, gira. Então, são crises de vertigem curtas, são segundos a minutos, mas super incômodo, desencadeado por movimento da cabeça. Mas aí, essas crises de vertigem só passam quando os cristais vão pro lugar certo. Exatamente, né? E aqui tá a mágica por trás dessa doença. É a doença que mais causa tontura no mundo, então é a principal causa de tontura e é uma doença onde eu não preciso de remédio para tratar. Mesmo porque não tem remédio para migrar o cristal, né? Exato, né? Porque se eu tomo remédio, vou tomar remédios para anestesiar o meu labirinto. Eu só vou anestesiar o labirinto, mas a pessoa vai continuar sentindo a vertigem porque o cristal tá lá correndo. Então, existem manobras e a gente vai mostrar uma para vocês terem uma ideia. Vamos mostrar no Rafa? Vamos. Porque o Rafa até falou, né, Rafa, no dia que a gente estava... Da outra vez que a gente estava conversando com o doutor Pablo, o doutor Saulo, justamente que você falou, você sentada aquilo que você falou, no que você comentou por Skype. Quando lava, a pessoa lava a cabeça assim, às vezes volta com a cabeça, já dá uma... Você falou que sente isso, né? Sinto muito isso, até comentei com ele já, que, por exemplo... Tô numa varanda, eu olho pra baixo, não acontece nada, mas se eu olho pra cima... O problema é olhar pra cima. É pra cima, tudo pra cima. Olhei pra cima, ou movimentos assim rápidos com a cabeça pra cima e pra baixo, olhando. Mas realmente... você fica muito tempo com a vertigem, não? Não, é rápido, são questões de segundos, é? coisa de 10, 15 segundos, mas fica assim, tudo
balança, assim, é muito louco. Esses são os cristalzinhos que se deslocam, mas às vezes não vão para tão longe, é isso? É, porque assim, né, até conversei com o Rafa, né, ele comentava que antes eram crises fortes de girar mesmo e agora são incômodos. Então, no caso dele, dá a impressão que ele teve o cristalzinho solto, o cristalzinho voltou, em algumas pessoas volta sozinho, isso é uma sorte, só que ficou uma espécie de cicatriz, uma espécie de sensibilidade ali. Vamos lá, Rafa. Vamos lá mostrar as Vamos manobras. para nossa maca, que a gente vê como é feita a manobra. Agora, você disse que em mulheres que têm osteoporose, então deficiência de cálcio nos ossos, Posso sentar, Rafa? acontece com uma certa frequência. Homens também que têm uma osteopenia, início de osteoporose, também tem pode mais sofrer chance. assim? Ou o cristal solta ao acaso, porque Deus quis, um belo dia da vida, metade das pessoas é o acaso. A outra metade, ou pancada na cabeça, por exemplo, bateu a cabeça num móvel, pessoas que lutam, alguma arte marcial, acidente de carro, ou então por problemas, né, de cálcio, ou então por algum movimento de alto impacto, por exemplo, pessoas que praticam motocross, que vibra muito, né, mountain bike, ou então por posições anormais da cabeça por muito tempo. Exemplo lá, a cuba de cabeleireiro que a mulher às vezes fica. Sim. Exemplo, quando a gente vai no dentista e fica um tempão, né, com a cabeça pendurada para trás. Ou então alguns profissionais que tem que ficar olhando para cima, um pintor pintando o teto, né? uma britadeira que vibra, um encanador embaixo da pia olhando muito tempo pro alto. Aí pode ter esses problemas. E aí escapam, mas metade das vezes ao acaso. E aí a ideia das manobras, né, é um conjunto de movimentos sequenciais, onde eu vou fazer com que os cristais voltem para o miolo do labirinto. Né? A ideia é fazer isso. E são manobras, né, que o profissional desempenha, né, no próprio atendimento, e até online já dá para fazer, onde a pessoa consegue, né, fazer essa série de movimentos para varrer o cristal. Agora, é legal você, eu particularmente, o que eu faria, vai no médico, saiba se é isso mesmo. Exato, né? A ideia aqui não é fazer em casa, só para vocês terem uma ideia do que é manobra, porque a gente fala, né? Manobra, resolver, né? Como que é isso? Só que olha só, né? O cristal ele pode soltar, né? Aqui, qualquer canto. Aqui, pode estar solto no canal, pode estar grudado, né, num êmbolozinho que tem. Ou seja, existem vários subtipos e aí eu preciso saber o lado e o tipo para fazer a manobra correta. São dezenas de manobras. E até muitos médicos também não estão preparados a isso, Exato, porque não tem essa habilidade, essa prática. Então vamos dizer, falar Rafa chegou no consultório. Reclamou que sente essa vertigem. Examinei ele, né? Chequei que ele tem cristais soltos do lado direito, vamos dar exemplo, né? Eu já sei, né? Frisando que ele não tem cristal, né? A gente já fez uma prévia aqui, é só para mostrar uma manobra para vocês. A gente já fez uma prévia, porque até você explicou que nessa manobra, quando a pessoa tem, ela já pode se sentir mal, né? Exato. É normal só um pouquinho para cá. Então, vou dar o exemplo de uma manobra que a gente costuma fazer, não repitam em casa, a ideia é só vocês entenderem o que é uma manobra. Vamos deitar bem rápido para cá no 3, 1, 2 e... deitou. Aqui, quando a pessoa tem o cristal solto, normalmente gira tudo, ele sente a sensação de vertigem. Os cristais já foram jogados. Exato, já correu ali e o médico visualiza no olho da pessoa movimentos anormais que mostram onde o cristal está solto. O olho começa a mexer de um jeito diferente? Exato, chama nistagma, né? Ele começa a pular desesperadamente e através do pulo o médico sabe exatamente onde o cristal está solto. Ah, para que lado que está solto? Exato, para que lado e qual canal, qual subtipo. Coloca a mão no meu ombro. Bem rápido pro lado de lá no 3. 1, 2, 3. Ai, se tem mesmo agora, já deu mais tontura ainda, e né? quando eu faço essa jogada, essa aceleração... já foi pro outro lado. Então, a aceleração daquele líquido faz com que o cristalzinho volte pro lugar. Você sente alguma coisa, Rafa? As pernas para fora. Que é porque você não tava com nada ruim. Porque senão fica tontinho, mas tá colocando os cristais no lugar, né? Então, isso aqui que eu fiz, né? É uma das manobras, se for bem indicado e se for mesmo cristal solto, tem 93% de chance de uma só a pessoa sair com o problema resolvido. Na primeira, pro outro lado, eu senti um pouco mais, assim, deu uma mareada, assim. Parece que você tava meio no barco. Parecendo no barco. Não, você falando do barco é engraçado. Eu fiz um cruzeiro faz 15 dias. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia que eu voltei pra terra firme, eu quase caí no banheiro. Que é além de você fica ainda assim. Mas quantos dias você ficou no barco? Barco 3 dias. Ficou bastante tempo, É bastante, né? Pode dar. Nas primeiras 12 horas. Mas aí, algumas horas depois, voltou ao normal. Né? O cérebro recalibrou, legal. E pronto. Para aquelas pessoas que o bug continua, que entra no mal do desembarque. Tem perguntas aí, Alex? Chegou uma pergunta que encaixa bem agora, chefe. Ó, José, doutor, sinto vertigem somente quando olho para o lado ou para baixo. Se estou deitado e reto, não sinto. O que pode ser? Perfeito, né? Então, é uma sensação de vertigem desencadeada pelo movimento da cabeça.
pode ser os cristais soltos, pode ser outras situações, tá? A principal causa são os cristais, mas tem, né, dando exemplos, tem vezes que racha o osso do labirinto, isso Racha a gente chama... como? A pessoa, ela nasce, né, com uma fissurinha, que um belo dia da vida começa a babar líquido dessa fissurinha. Nossa, não é de batida? E às vezes, por causa Pode de uma ser. pancada, né, quebra ali como se fosse uma casquinha de ovo, deixa uma rachadura. Mas ele é tão delicado assim? Ele é tão delicado. Qualquer pancada mais forte pode... Muito forte, né? Normalmente são pancadas mais importantes para ter uma rachadura. E aí essa rachadura gera crises, como, por exemplo, como essa. Outro exemplo, né, casual. No nervo do labirinto, às vezes acontecem curtos-circuitos. O nervinho do labirinto é quem joga a informação de movimento do labirinto para o cérebro. E isso gera crises como essa também. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Existe um leque de doenças que poderiam justificar isso. A principal é o cristal solto, mas precisa da avaliação de alguém para saber exatamente. Por isso não sai a torto e direito fazendo manobras. Ah, não, né? Porque a gente não porque sabe o é que importante né? saber o que é para fazer, né, a manobra para o lado certo e a manobra correta. Tem até uma pergunta que eu vi aí do Ricardo. Do Ricardo? Ó. Excesso de ferro causa tontura? Tem isso? Ferro no corpo? Existem pessoas com um negócio chamado hemocromatose, que elas acumulam mais ferro que o normal, isso sobrecarrega o fígado, e aí, quando muito em excesso, pode dar uma sensação de tontura mais do tipo mal-estar, corpo ruim. Então, aqui a gente está falando de extremos, né? Um excesso mesmo, né? A ponto de ser patológico. Você vê como, às vezes, a gente acha que a gente pode fazer até suplementação por conta? Exato. Porque nada ferro. faz mal, tudo faz mal. Em excesso e em falta, tem que ter o Pois é. equilíbrio, né? A própria vitamina D, né? A vitamina D é legal que ela esteja normal. A gente E se ela tem que estiver tá- alta? Se ela estiver muito, muito alta, né? Aquelas pessoas que fazem reposição e vai subindo a reserva, chega um ponto que começa a dar problemas de calcificação pelo corpo. E aí podem dar problemas. Problema de calcificação? Pois é, Começa a calcificação calcificar onde não tem que calcificar? É, tipo, Músculos, artérias, jura? né, do Ficam coração, duras? pulmão, Jura parte do isso? pulmão. Então, assim, né, mesmo a suplementação, sempre com supervisão e orientação médica. Equilíbrio é tudo Nossa, na essa eu vida. não sabia, não. Equilíbrio é tudo na vida. Tem uma do É. Edivaldo, chefe, dá tempo? Mas deixa eu só falar com a Cacá, que a Cacá quer Desculpa, Cacá, perguntar. É que desde pequena, acho que muitas pessoas têm essa mesma tontura, digamos assim. Você está num carro, você vai ler uma revistinha, você vai ver o celular e dá uma tontura. Dá o carro mesmo, está em é verdade. movimento, você fica Aquele tonto ali. enjoozinho, né? É, um enjoo, aí tem que parar e ficar assim. Perfeito. Isso, né, os nomes são péssimos. Isso chama cinetose, é o Cinetose? nome dessa doença. É muito comum nas crianças, começa em torno de 6, 7 anos. A maior parte das crianças que tem melhoram na adolescência. Algumas dão azar de continuar para o resto da vida. E pior ainda, né? Tem adultos que não tinham na infância e começam na vida adulta. Aqui o que é? Um conflito da minha visão com o meu labirinto. Eu estou dentro do carro. O meu olho está falando que eu estou movimentando de um jeito, o labirinto está falando que eu estou mexendo de outro. Essa informação num briga choque. lá dentro e isso dá a sensação de tontura e enjoo. E aí a gente tem, né, reabilitação vestibular que ajuda a tratar isso. Em alguns casos mais graves, precisa de remédios para ajudar essas informações lá entrar em harmonia, não brigarem. Mas aí a pessoa fica com enjoo e tontura por um bom tempo, mesmo saindo do carro? Normalmente ela sai em algum tempo melhora, Nossa. minutos a poucas horas, É, né? Mas comigo- o problema é dentro do carro mesmo. Exatamente, é dentro do carro se eu ficar assim. Aí quando eu vejo que eu já começo a ficar um pouco zonza, eu paro e fico assim. É só não ler, não botar a cabeça para baixo. que- Exato. ok. Mas e por que tem gente que pode ler ali E o fica livro de boa. inteiro que não É. acontece nada? Exato, né? A maior parte das pessoas não tem esse conflito lá dentro. Aí eu tenho esse conflito. eu Quem não tem o posso, não. conflito. Entendi. Então, Eu assim, também uma das tenho. dicas é evite usar o celular, evite ler, evite olhar as paisagens perto. Então, placas, árvores, pessoas, olha mais ao horizonte. Tenta ficar no banco da frente e não atrás. Converse com o motorista, né? Ó, vai devagar, evita Aí buraco. quando freia, dá aquela freada, Vem aqui, faz né? assim, você fala, Exato, que né? agora vai sair tudo que estava aqui dentro. E a maior dica de todas, se você conseguir, seja motorista da rodada. Porque quem sofre cinetose, quando tá no volante, normalmente não sente nada, É que no né? caso dela, ela não É. sabe dirigir. Prefiro o Cacá joando atrás. No meu caso, Mais seguro, mais seguro. é melhor É ficar mais zonza. tranquilo. É. Que pergunta que você ia Pô, fazer? Edivaldo fez uma pergunta interessante. Tontura pode atrapalhar no desempenho sexual? Pode sim, né? Tem gente que é com tontura? Na hora, H? Na hora? Tem fico às vertigens induzidas por movimento e dependendo da posição usada na relação, isso pode gerar tontura. E tem tontura que é desenvolvida por esforço físico. Então, o esforço do ato sexual gera tontura. Então, muitas vezes a gente vê casais com toda a relação prejudicada por causa conta da tontura, E se né? fizesse uma atividade física?
Não melhoraria? Que você vai melhorando seu condicionamento, você vai fazendo condicionamento aos poucos? Mas o segredo é tratar a tontura. Que a tontura tratada, aí a atividade sexual volta a ser normal, ou às volta vezes a pode ser ser algo praga. prazeroso. Praga da mulher que fala assim, porque se outra, você né? pular cerca, vai acontecer isso. É bem O cara isso. fica com medo, já começa a acontecer de Parceiro da tontura, boa. Imagina, né? Na hora que você tá ali, gira tudo, vem jogo. Falei, vamos parar que não deu. Acabou o clima, né? Acabou A gente tem mais alguns mitos e bombando, hein, verdades. doutor, hoje, Vamos vir pra cá, doutor, porque a gente já consegue visualizar melhor. Ô, Rafa, pode sair da maca se você quiser, pode deitar. sempre Mas falo. fica à Fica aqui deitar vontade um aí. pouquinho. Vamos ver mais um. Tô aqui, ó. Vamos ver se mais um mito ou verdade. Problemas de estômago podem causar tontura. Muito bem, verdade, gente. Verdade? Porque assim, algumas pessoas elas têm gastrite ou algum outro problema gastrointestinal e isso se manifesta na forma de tontura. Olha só, né? sabia. Então, o normal, a pessoa tem gastrite, o que é o esperado? Queimação, dor de estômago e tal. Algumas pessoas não vão ter isso e vão ter uma sensação de náusea, de pano de fundo ou uma sensação de tonturinha. Eu sempre falo que a tontura é um sinal de alerta, é o seu corpo te contando que alguma coisa não está bem. Esse alguma coisa não está bem, né, excepcionalmente pode estar no estômago. Você me pergunta assim, Kátia, é frequente? Não é frequente, mas pode acontecer. Cada corpo é um corpo, né? Exatamente. Tem perguntas aí, Alex? Pascoal acabou de mandar uma pergunta que ele diz o seguinte: sempre que levanto, sinto aquela tontura. Vejo até estrelas. O que pode fazer? Vixe, Maria. Beleza. Eita, Dinho. Entra de novo, né, no movimento da cabeça gerando a tontura. O que ele pode fazer, com certeza, buscar um profissional, porque né, isso é importante vocês de casa que sofrem de tontura escutar. A esmagadora maioria das doenças que geram tontura, elas têm tratamento. Então, busca ajuda médica, né? E não desista. Não, Muitas isso nunca, vezes né? a pessoa busca, né? Não deu certo, toma remédio, não melhora, não foi feita a coisa certa. Não desista, né? Continue na luta para alcançar a sua tão sonhada melhora, porque quem de casa sofre de tontura sabe o quão terrível é, né? O quão avassalador é, o quanto destrói a qualidade de vida ter crise de tontura a todo momento. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Dizem que quando conforme a gente vai ficando mais velho, maiores são as chances da gente ter essa tontura, principalmente quando você passa a noite dormindo, na hora que você levanta, a gente levanta rápido. Que o ideal seria levantar, sentar um pouquinho, depois colocar as pernas para baixo e com calma. Isso é uma verdade? Primeiro, quebrando um mito, né? Ao contrário do que a gente pensa, o pico de chance de você ter tontura é dos 35 aos 60 anos. Olha. Então a gente pensa, né? Acontece mais com idoso, acontece muito com idoso também, mas o pico, a maior chance de você ter é na idade adulto jovem. E até crianças e adolescentes podem ter tontura. Então ninguém, né, tá ileso, qualquer idade pode acontecer. Agora, falando especificamente dessa do idoso, né? Essas são nomes péssimos, né? Lipotímia ou lipotimia. A pessoa levanta rápido, existe uma queda de pressão muito rápida, né, de poucos milésimos de segundos, mas isso é suficiente para faltar oxigênio ali em cima, e aí a pessoa vivencia o que a gente chama de quase desmaio. É como se quase tivesse desmaiado, mas não desmaia. E aí uma das orientações para evitar isso é exatamente levantar em câmera lenta e em etapas. Então tá deitado, bem devagar senta, conta uns 15 segundos, bem devagar levanta, conta uns 15 segundos e aí sai para caminhar. Exatamente. Última pergunta, o Rodrigo me passou, o pessoal lá do Switcher, do Master está perguntando o seguinte: um dos meninos teve que tirar um tumor, fez uma cirurgia, que se retirava o tumor pela entrada do nariz. E ele não tinha tontura nem nada. Depois que retirou o tumor, acabou tendo muita tontura. Isso tem alguma correlação? Depende da cirurgia que ele fez, né? Se foi uma cirurgia mais invasiva, entrando aqui nos seios nasais, pode ter pegado lá atrás, né, as áreas ali do nervinho do labirinto, né? Se chegou ali próximo do ouvido. O nervo é muito sensível, né? Só de encostar. Relou nele, triscou nele, né? Ele já fica doente. Tem pessoas até que elas têm um tumorzinho no nervo, que é um tumorzinho benigno, mas um danado de tumor chamado neurinoma. Isso gera muita tontura. Tem pessoas que inflamam o nervo um belo dia, chama neurite vestibular, é uma das crises de vertigem mais terríveis que a gente tem notícia, né? São dias a semanas com a sensação de tudo girando. E pode acontecer do nervinho ter curto-circuito, né? Olha as coisas que podem acontecer com a gente, que é quando um vasinho nasce penduricado no nervinho do labirinto. E aí esse vasinho pendurado de encostar, vai dando curto-circuitos, né? Isso gera crises de tontura também. Então, cada coisa, né, que pode acontecer.
Por isso que o importante é você ir pro médico, assim que você sentir qualquer diferença no teu corpo, seja tontura, seja o que você acha que é uma gastrite. E além da gastrite, agora eu tô com tontura, que na verdade a gastrite pode ser o causador da tontura. Então converse com o seu médico, eu vou deixar para vocês o contato do Dr. Saulo, que é o @Dr. Tontura, que lá você também tem muitas dicas do que pode ser um problema simples ou que faz você ter um pouquinho mais de atenção e não demorar para ir pro médico. Obrigada, viu? Foi ótimo recebê-lo. Aqui ele espero mais vezes, Boa viu? tarde, um Boa abraço, tarde, pessoal. doutor Tontura. Acharam um nome Doutor Tontura é ótimo. maravilhoso. É ótimo, né? Deus. Leva ele na porta doutor, pera pra aí. ele voltar. Doutor, eu já tô Juro que quase- sozinho. Um caba sabido desse, você deixou o homem só, rapaz. Menino, que negócio é esse? Ah, isso é um frango incrível. Não, isso não é frango. Isso tem queijo, tem pimentão, tem cebola. Tá cheirando tão bem que... Tem ovo. Tem ovo? Tem ovo. Deixa eu ver. Tem ovo. Me dê um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, Kátia. Me dê um pouquinho dessa pouquinho aqui delícia. pra você, ó. É filé? É uns filezinhos de frango, ó. Ai, que delícia, tem até cebola. Oh, Mas eu... esse pimentão é meu. Deixa eu pegar um pedacinho, Kátia. Só um pedacinho. Pra mim? É. A cebolinha lá embaixo não tinha pego, ó. Ah, muito bem. Pega o pimentão. Esse é meu. É ele que não quer ir, viu? Mas ele vem na marra, meu filho. Comigo não tem isso. Olha isso. Ai, não. Tem até a cebola cortada grande. Ai, tem batata. É tudão? É tudão. Aí tem de tudo um Que pouco. nome que você deu pra esse prato? Pode ser o tudão, né? Pode ser tudão? Pode ser o tudão de frango. Deixa eu ver. O frango fica macio, não fica? Uma delícia, viu? Ai, que delícia. Peito de frango? É peito de frango. Não ressecou? Não ressecou. E sabe o que é melhor? Eu usei aquele sassamezinho do frango que eu tirei de filé de frango. Uma delícia, viu? Menino, mas que delícia. Muito bom, É viu? tudão de frango no forno? Tudão de frango no forno. Esse tudão vai bem com macarrão. Esse tudão vai bem com arroz. Esse tudão vai bem no pão. Esse tudão vai bem só o tudão. Ai, só mesmo, deixa eu ver. Uma delícia, viu? É o seguinte. É o seguinte. Fica de olho. É, o Alex tá... Como se tá fosse a longe. sua filha. Fica de olho no prato que eu vou ali só dar uma dica de menos de 55 volto pra passar a receita. Tá ótimo. Mas olha, Deixa comigo. não tira os olhos daqui. Eu já volto. Maravilhoso. Que me aguarda e te aguarda que nós vamos te ensinar a fazer essa receita hoje. Fácil de Esse aqui é fazer um demais. tudão de forno. Pensa só. Frango suculento, queijo, cebola, presunto, pimentão, Batata. Nossa, tem uma batata perdida aqui. Nossa, eu não tinha comido a batata ainda, deixa eu ver. Ovo. Ai, que delícia. Ovo? Ovo? Não, você não vai achar ele aí no meio, não. Ele tá camuflado. A batata eu achei mais ovo, É. eu não achei ovo. Não, eu não posso falar onde está o ovo aí. Ovo cozido? Não posso falar de jeito nenhum. Você que está aí vai ter que assistir pra ver onde vai o ovo nessa receita. Eu já sei, omelete. Para, Kátia. Não... Se você sai da Kátia, ela não erra o ingrediente. Cadê o suspense? Mas é bom, Não, hein? aí não dá, não. Eu faço um suspense danado, eu venho até me programando pra ver o que fala e a Kátia estraga em 2 minutos. Porque você tem que ser natural. Ah, desculpa aí. É brincadeira. Mas, menino, isso aqui é muito bom. E não é enjoativo. Não. Porque se me falasse que num prato ia ter cebola em rodelas, pimentões em pedaços maiores, picado pequenininho, presunto, mais tomate, mais cebola, mais batata, mais o omelete e o frango, eu ia falar, nossa, é Não tem como muita dar certo mistura isso, que não não. combina. É. Mas fica ótimo. Fica maravilhoso, viu? Foi muitos anos de pesquisando, de técnicas, de pega aqui, pega acolá pra fazer essa receita. Mas, menino, isso é sobra de geladeira. Em casa a gente faz Não. sempre. Então, quantos anos de pesquisa não tem as minhas sobras de geladeira? Eu tenho 54. Então... E você tem quanto? Ah, já põe uns 50 por aí já. Menino, isso é muito bom. É muito bom. E viu? ó, gostoso pra você comer com macarrão com manteiga, com arroz, comer No com café da pão. manhã. Ah, eu como no café. Café da manhã, isso aí é perfeito. Tá bom, né? Com purezinho Uhum. de batata ou de mandioquinha. Ou de batata doce. Muito bom. Menino, maravilhoso. Batata doce eu tô passando, eu não gosto, não. Pode batata doce, chefe? Eu não curto, não. Não gosta, não? Pode, Pra mim, doce é sobremesa. Ô, Kátia, mas assim, se você pegar a batata doce, você dá uma cozidinha Não nela. gosto. Não? Eu só E se não você fritar ela assim, jogar uma... Não gosto. Salpicar um salzinho, um chipzinho? de E se batata você doce? deixar ela lá quietinha na horta?
Ela fica. Aí ela gosta. Bom, vamos anotar os ingredientes da receita? Facílimo de fazer. Vamos pegar as dicas também com o Rogério Holanda, caso você não tenha um ingrediente ou outro que você pode substituir, tá? E vai mandando suas perguntas. A gente vai usar 500 gramas de peito de frango cortado em bifinhos, 200 gramas de batata cortada em rodelas, batatas é boa. Uma cebola cortada em rodelas, um pimentão cortado em rodelas, 4 ovos, 100 gramas de mussarela ralada grossa, meia cebola picada, 2 tomates picados, meia banda de limão. Nossa, tem limão? Parece. Pô, não parece, né? Não. Meia banda? Páprica a gosto. Eu sabia que eu ia lhe surpreender com algum ingrediente hoje. Olha, sal a gosto, alho a gosto, orégano a gosto, salsinha picada a gosto, cebolinha picada a gosto, uma colher de molho de tomate e 100 gramas de presunto. Nossa, tão pouquinha coisa. Muito pouca coisa. Menina, Muito que pouca delícia. coisa. Por onde a gente começa? Vamos começar temperando o frango? Vamos. Ó, você vai ter pegar o... Isso, gente. Eu sou muito mais bonito do que o Bill. Bem mais, Serginho. Péssimo. Que Serginho desagradável. Ai, deselegante. Esse menino ainda tá na Band ainda. E nem eu que Desculpa, viu, Serginho? amiguinho. Cuidado, E olha que viu? teu signo tá no ótimo essa semana, hein? Ó, Do Serginho tá no ótimo? tá, é gêmeos. Ó, Kátia. Tá vendo? Frango. A páprica. É, mas às vezes o que parece tá ótimo pode estar ruim. É bom você ficar bem na sua. Às vezes é um sinal. Ele ainda tá falando ainda aí? Tá. Bloqueia esse menino, pelo amor de Deus. Não Um mexe com o salzinho. Você Serginho. colocou cúrcuma ou páprica? Aqui é páprica. Páprica doce É ou páprica. picante? Pode ser doce, picante. Eu não gosto de páprica picante. Mas... Gosta, não? Não gosto não, Kátia. Eu não gosto muito de páprica picante, não. Mas por quê? Porque você não come É pimenta? porque é igual a batata doce pra você. É porque tem umas coisas que é É, engraçado, não que gosto, não não. combina com o paladar da gente. Não né? combina. Não... Agora, a defumada e a normal pra mim é... Então, você vê. Eu achei que você não conseguia escolher muita pimenta. Eu não posso com muita pimenta. Não, eu não posso comer pimenta também não, mas a páprica doce não... É? Uma Te pimentinha de atrai. vez Não em pode quando. com pimenta mesmo, né? É. Porque tem às vezes coisa de estômago também lá. Não, mas pra mim, Tem sabe o que alergia? faz? Não. Ela queima tanto a minha garganta que eu começo a tossir. Tem... Com pimenta? Parece, é com pimenta. Sabia Oh, meu aplicar. Deus. Mas minha vida tá tão corrida ultimamente. Ninguém tá querendo te matar. Ninguém tá... Quem vai querer? Ninguém vai querer. É, então. Eu tenho uma outra coisa que menino me dá uma azia, um mal-estar, uma coisa ruim. Dinheiro. Ter ou não ter? Dinheiro falta pouco pra me matar. É, né? Eu quando vejo a Dá nota de 100 até reais, um eu... ticara, não dá? Dá, quando eu vejo a nota de 100 reais, eu desmaio. É, então, passo viu mal. como é? Muito Dinheiro não é ruim, isso viu? mesmo. É. Vem tombadores agora? Olha, agora eu deixei aqui pra você se precisar. Pode pôr um azeitezinho aí, Kátia? Só um fiozinho de nada, viu? Tá saindo ainda, chefe? Vou comprar um bico com esse azeite. Que venenoso. Ei, Não, eu- É porque esse consegui aqui botar realmente problemático. tá difícil. É, Aí meleca a mão da gente. Vou pegar geralmente uma garrafa. essas frigideiras muito boas, assim, desses fundos, não precisa de muito azeite nem de óleo, não. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar de presente pra gente. Eu vou comprar. O que, de azeite? É um spray que eu comprei lá pra casa, assim. Aí a gente compra o azeite no galão que é maior e vai enchendo. Você vai dar de presente pra gente? Eu vou dar pro Neco. Pro Ê, Neco guardar. Gilda, economizamos! Gildinha, vou doar R$39,90. Graças a Deus, tô economizando aí, porque a Gilda, pelo amor de Deus, viu? Gilda, eu tô sonhando com a Gilda tem dia, viu? Olha. Não, mas é no sentido... Kátia, pelo amor de Deus. Depois que a Gilda esqueceu o aniversário Ô, de gente, casamento de sonha, 40 a Gilda anos, é ela bem tem um perigo. casada, você respeita, a Gilda tem uma história na televisão. Você não Não, vem aqui ó. chegando mexendo nas gavetas do pessoal, não. A Gilda, Olha. a Gilda Vamos voltar ao Ah, frango. desculpa, Gilda. Coloca o azeitinho e ele já temperadinho vai fritar. já temperadinho, vai fritar. Não vai precisa- dourar muito não, né? Não, porque vai no forno, né? É, vai acabar, chegar no ponto no forno. Exatamente, viu? Ali Aumentar você tem a ousadia de colocar pimentão vermelho? Kátia, aqui não é vermelho não. Sabe o que é que eu faço no mercado quando eu vou comprar pimentão vermelho? Não. Eu saio procurando os verdes que estão ficando vermelhos. Ah, que tem a ponta É, vermelha. e pode pôr dentro do saco e deixar lá que ele vai ficar vermelhinho. Isso é uma verdade. Eu faço sempre isso. Eu não compro pimentão. Ó, R$7, R$20. Só pela cor? Pelo amor de Só Deus. pra deixar uns dias no Não, saquinho não, esperando não, amadurecer? não vale nunca, Não viu? vale mesmo. Tá no 6,5, tá bom assim? Tá bom assim. Ele Tá? só vai mudar de cor, tá vendo? Quando ele mudar de cor... Você colocou a páprica pra dar a corzinha? É, pra dar uma corzinha, só pra Não isso. leva sabor. É. Vamos ver se tem Chefa, amiguinho vamos dar uma comentário? olhadinha aqui no nosso totem.
Top, hein? Olha, a Yasmin disse o seguinte: alguns pedaços de linguiça ficaria bom, Ai, chefe? Yasmin, eu adoro linguiça. Fica bom. Ficaria bom não, ficaria fantástico. A toscana ou a calabresa? A calabresa. A calabresa? A calabresa. Eu sou a doida da linguiça toscana. Eu gosto de linguiça. Nossa, eu adoro. A toscana você dá uma grelhadinha também, vai, mas a calabresa é facinho, né? Você fatia ela assim fininha. Nossa. Nossa, eu gosto. Paio também. Paio. Eu vou na feijoada, eu como mais paio que qualquer coisa. Ai, eu adoro. E a bonitinho. linguiça portuguesa? Vocês falaram igual, toquei em verde? Ah, pega o verde. Ai, bonitinho. Bonitinho. Que mais? Chefa, o Marco que tá com uma foto. Ah, eu acho que o Marco se recuperou de alguma coisa. Que bom, Marco. Ô, Saúde. Marco, Tá um bonitão beijo pra na você. foto, Logo ó. você vai ficar bom e curado, viu? Tenha certeza. Deus quiser. Olá, Kátia, eu posso fazer este tudão de frango ao forno com filé de peixe? Nossa, vai ficar bom, hein? Delícia. E aí eu vou lhe dar uma dica, viu? Se você for fazer o filé de peixe, procure melusa. Melusa? Merluza, é. Que é mais barata e ela é seca, né? Ela não vai soltar tanta Ah, água. e não vai quebrar. Exatamente isso. Olha, e não precisa que bom. grelhar, já joga direto. Já vai Porque direto? qualquer mudançazinha de temperatura já Já cozinha ela. cozinha, né? Pô, Muito essa bom. dica, né? É. Tem um texto bom da Elaine, rápido. Kátia, esse frango deve estar uma delícia. Eu queria saber, chefe Rogério, se tem algum truque para o peito de frango não ressecar. Ouvi falar que deixar ele em um soro com água e açúcar uns 20 minutos antes de cozinhar é bom. Será? Li rápido porque Se será. deixar, Tudo mito. É mito? Tudo mito, né? Sabe como é que o frango não fica seco? É você não cozinhar ele na frigideira. você não fritar ele demais. Ou ressecar, fritar né? demais. Então tem que ser no ponto certo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha Aqui lá. é o seguinte, ele tá cozinhando e grelhando ao mesmo tempo, tá vendo? Se Sim. ela tiver muito fria, o que é que vai acontecer? Esse frango vai soltar água e ele vai ficar seco. Vai ficar igual sopa. É exatamente isso. Frango cozido, né? Exatamente isso. Aqui já tá no ponto. Já, Tá no vendo? jeitinho, né? É que tem gente que esturrica tanto frango que parece papel. Vira depois, né? papel Estranho. depois, É. né? Fica seco, com gosto ruim. Eu não gosto. Também não gosto de frango esturricado, não. Por isso que eu prefiro sobrecoxa. Olha lá, Comprei mas hoje fala. sobrecoxa desossada. Desossada? E sem pele. Preço bom, Sem chefe? pele? R$16. Você tem que fazer um manual de ensinar o povo a comprar barato. Eu acho. Tá na hora. R$16. Ela 800 sabe gramas Sem de pele? R$16. Sem pele. Então vou acreditar porque é você que tá falando. Se fosse o Alex, eu não acreditaria. Eu não ia saber Eu nem te comprar. mostro. Então mostra Esse aqui. depois. Gente, ó, hoje o nosso tudão de forno é com frango, mas você viu. O Marco deu uma boa ideia de poder fazer com peixe. A dica do Rogério Holanda foi fazer com a merluza. Com a merluza. Pode fazer, pra quem não come carne, com brócolis, Com brócolis. Dá pra- cogumelos. Cogumelos. E outra coisa, sabe uma coisa que fica muito bom aí? Não. quê? Com soja. Soja. Carne de soja? Carne de soja, viu? É mesmo. Fica uma Tá delícia, boa? viu? Uma Ah, delícia. nunca comi, não. Tá bom. Uma Mas deve delícia. ficar boa. Você hidrata a carne de soja em água fervente, deixa ela lá descansar, depois refoga aqui do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E- Sabe o que eu pensei? Uns pedacinhos de tofu bem temperadinho. Mas aí já é coisa de rico Tofu é demais, bom, viu, hein? menino? Tofu é de Não, o rico? tofu tá mais acessível agora. Hoje em dia, meu filho, pão francês com banana é de rico. É verdade, viu? A banana é uma pessoa já tofu. Porque tá caro pra caralho. Puta demais. Gente, ó, estamos fazendo esse tudão. Serve pra você fazer hoje pro jantar. Lembrando que tem. Depois a receita a gente vai passar aqui de novo. A gente vai estar usando frango, mussarela, pimentão, batata, tudo pouquinho, hein? Presunto, depois tomate e só. Aí os ovos, 4 ovos com ainda tem um melete. segredo. 4 ovos. De novo, acabou meu Mas segredo. eu já tinha falado, o segredo quando alguém já conta, deixa Mas eu é ser um porque tem segredo. aqueles que vem chegando agora. Ah, é isso. Kátia, Eu aqui gosto de igualdade. É verdade. Chegou agora, tem que estar sabendo que os outros já estão sabendo. É verdade. Sem- já chega, já senta na janela. Já senta na janela. Tem janela pra todo mundo. Kátia, aqui agora é só montar, tá vendo? A cebola você A coloca cebola na base? Na base. Ela O tá pim- crua. É, tá cru. Pimentão. O pimentão também. na brasa também. Aqui é o seguinte, ou você põe num saco plástico com um pouquinho de água e põe 5 minutinhos no micro-ondas, ou você dá uma fervidinha na água, tá? Na batata, tá? Porque como ela vai muito rápido no forno... Já viu aqueles saquinhos de pano que a gente coloca a batata pra cozinhar dentro no Não, de micro-ondas? pano eu nunca vi, não. Nunca viu? Não. E Deveria você- você me dar um presente. Eu te dou de Tá bom, presente. E aí dá pra você usar nessa travessinha, você faz tudo no micro-ondas nele. Mas é de pano. É de pano. Eu nunca vi, Kátia. Você encaixa, ele fecha igual uma sacolinha. Ah. E você cozinha as Eu já coisas vi aqui. de plástico, batata. mas de pano eu nunca vi. Eu vou comprar um pra você. de Aí presente. aqui, Kátia, ó. Você vem aqui agora, ó. A batata cozida só em água e sal, né? Só em água e sal. Não precisa nem de sal também, não. Se quiser só na água, tá ótimo também.
Mas e o sal? Não vai ficar sem sal, não? Fica não, Kátia, Tá porque bom. ó, vai ter sal no tem queijo, presunto, é verdade. tem sal aqui no frango. Tem um molho. Tem um molho que já vai temperadinho também, tá? Uma receita dessa dá pra servir quantas pessoas bem servidonas, assim? Kátia Fonseca, umas 2. Diga, Rogério. Não, assim, pessoas Kátia Fonseca... Não, 2 não, eu não como tudo isso. Não, essa aqui é a receita, né? Aqui pra mim dá pra eu fazer a marmitinha, dá pra eu fazer 3 marmitinhas. Então, aí pra uma pessoa normal dá 5. Dá, eu tô comendo menos agora. A minha marmitinha tá menor. Até você, Judas. Não é, Judas, é verdade. É que agora eu estou me controlando pra comer o que eu devia ter comido a vida inteira, né? Tudo, mas em menor quantidade. Verdade. Já que eu não vou abrir mão de comer Você nada, está deixar de comer certíssima, nada, Kátia. né? Aqui, ó. O molhinho, Molhinho. de tomate. Vocês não viram a foto da minha marmita que eu postei esses dias? Postou. Tá bonitinho. Mas tá postou bom. de quantas marmitas? Eu postei de 2 que eu trouxe na semana, porque Ah, as tá. outras veio chacoalhando na bolsa e misturou tudo do jeito que eu gosto de comer, mas não fica bonito postar, né? Verdade, verdade. Tava Aí- o feijão por baixo, por cima, a salsicha, Tava misturada com a bagunçada. verdura. Ela chacoalhou um pouco na bolsa. Aqui agora, Kátia, ó, Omelete. os ovos, viu? Ideia boa sua essa de fazer o omelete. É pesquisa, Porque pesquisa. dá uma umidadezinha. Exato. E ainda... E não resseca o ovo. E geralmente é algo que todo mundo tem em casa, é um ovinho na geladeira, né? Hoje em dia eu já não sei mais se a gente tem Sei. tanto. Faz difícil. Nem geladeira vai estar Então difícil. para tudo, congela. Fica congelado assim que eu volto rapidinho, menos de 1 minuto. Fica paradinho aí que eu volto. Pode congelar? Não, vem quase não, estamos numa maior prosa no intervalo. Não ficou me Ele fingiu que engabelando. tava congelado. Ficou me engabelando. Não, é que ainda tem até um negocinho descendo aí, né, gente? Chamado Clara. Então, os 4 ovos. 4 ovos. Aí Vamos aqui fazer agora, ó, omelete. só tudo dentro. E o mais incrível, que você não percebe que tem um omelete por cima. Exato, ó, Porque cebolinha. o presunto vai para um lado, Vai, tudo a cebolinha para o outro, cebolinha. tomate para o Cebolinha outro. aqui foi o meu cozinheiro lá, o Sandro, que desidratou. Oh, um beijo, Beijo, viu, Sandro? Muito, ó. Ele desidrata no micro-ondas, fica uma delícia, no viu, Kátia? micro-ondas? Kátia, vira. É, eu vi. Você viu? Vira um pozinho, ó. Ah, não dá mais pra legal. pegar que molhou. A A cebola. cebola, a mussarela. O orégano. Aí é que Eu você. adoro orégano. Aí é que você se A engana. mussarela é fora É. 5. Aqui agora, ó. Nesse ponto eu Mexeu. já poderia deixar e já só colocava essa misturinha na hora de servir, né? Porque vai pouco tempo depois no forno, não vai? Não, ainda vai uns 20 minutinhos aqui. 20 é Kátia. pouco tempo de chegar em 20 casa, tomar um banho, Dá sim, dá tranquilo. né? Ó, e agora, ó. Olha que delícia, isso aqui fica maravilhoso. Fica um espetáculo. Isso, obrigado, Kátia. Vamos deixar presunto tá caro. meu filho. Deixar tudo limpo. Até o ovo tá caro. Tá tudo caro. Tá E tudo aqui caro. agora, ó. Queijo por cima. Pode ser ralado, pode ser picadinho, pode ser em... 20 minutos de forno. 20 Ou minutinhos no de- micro-ondas, pode? Kátia, eu não testei. Quer testar agora? Não precisa. Então vamos direto pro forno. Sabe por quê? A gente vai ter que passar um filme plástico. Ah, é, põe no Porque micro-ondas. senão o ovo vai começar a espirrar, né? Melhor a gente pôr no forno e Tá inventar, bom, porque então. limpar o micro-ondas dá mais trabalho depois. É. Agora, Aqui agora, ó, levou o forno pré-aquecido, 180 graus. vai ficar no jeito. Vai ficar no jeito. Olha que delícia. Aí depois de 20 minutos, se o seu forno for bom e tiver gás na sua casa, se Você Deus vê quiser, o resultado. você vê o resultado, que é Olha que lindo exatamente que esse fica, aqui, tá ó. vendo? Pessoal que quiser provar delícias, Agora eu tô em um endereço novo nesses Onde dias você tá? agora. Eu estou no Café Creme. na Paulista. Avenida Paulista, 807, esquina com a Joaquim Eugênio Eugênio de de Lima. Lima. Exato. Ah, eu bem sei onde é, morava Sabe lá onde é? pertinho. Então pronto, Kátia. Ali Vou a te gente... visitar dia desses. Será a Você vai maior estar de honra quando nossa. a quando? De todos os dias por enquanto Ah, e depois... todos os dias. Depois também. e depois também, viu? Ah, muito bem. Então, pessoal, vai lá no Café chefe Creme. Rogério Holanda, você pega o endereço direitinho do Arroba Café chefe Creme. Rogério Holanda. Ou Isso. então arroba Café Creme. Muito oficial. bem, fechou. Pronto. Vai lá que você vai se surpreender, porque o que esse menino faz é maravilhoso, viu? Aproveita e me siga nas redes sociais, @Kátia Fonseca. E vai lá e diga o que você quer ver. Eu vou começar a fazer receita de airfryer, vou passar dicas de maquiagem, vou começar a fazer umas coisas diferentes. Pode aqui, mandar ó. uma coisa difícil que ela faz, viu? É, eu gosto de fazer essas coisas, sabia? Ah, você viu o ovo de Páscoa que eu fiz? Eu Vou vi. te mostrar, viu nada, não te mostrei. Eu vi. É aquele que a Tati e ele A ganharam? Tati. Ah, a Eu Tati e trouxe ele pra Tati ganharam. Perlin. Não é aquele que a Tati ali ganhar? Eu Foi, vi. elas viram, até experimentaram. Falei. Elas experimentaram, elas comeram bastante. Ah, que mesmo. bom pra elas, sorte. Ó, aproveita, tá vendo o QR Code aí no vídeo? Pega o seu celular, libera a câmera, mira nele, e aí você se inscreve pra participar da nossa plateia.
pocket plateia. Nossa, um telespectador me encontrou na Paulista e falou, não tem mais espaço. Ah, tá cheio mesmo. Graças a Deus. Mas já vai se inscrevendo, porque aí logo você já vai ter o dia que você vem. E até dezembro tem muito programa ao vivo às quintas. Tem. Ah, e por sinal, semana que vem tô chegando no Rio de Janeiro. Ei, coisa boa, Rio de viu? Janeiro, chefe. Vou fazer um monte de matéria lá. Vai gravar com gente importante? Vou gravar com um monte de gente importante. Vamos fazer muitas receitas gostosas diferentes e vai ser muito bom. Que delícia, Rio de Janeiro. Mas isso é pra depois. Tchau, Cacá Novelas. Tchau, Rafa Pessina e tchau, Sapaiolete. Sigam eles nas redes sociais. Ó, Cacá tá bombando no não é Facebook. por nada Novela não, o hoje. Robson não cortou pra você quando eu falei de você. Robson, por quê? Corta pra mim, Beijo Robson. agora com o nosso grande vizinho Datena e o Brasil, gente. Beijo, gente. Eu não sei por que ele não cortou pra você.